O Senhor faz justiça. Salmo 7, Salmo de Davi. Senhor meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Salve-me e livre-me daqueles que me perseguem. Não permita que eles, como leões, me apanhem e me despedacem, sem que ninguém me salve. Senhor meu Deus, nada fiz para merecer isso. Não sou culpado de nenhum crime. A nenhum amigo fiz mal, nem oprimi sem razão o meu inimigo. Se isso não for verdade, então que o meu inimigo me persiga, que ele me agarre e me atire por terra, que me mate e me desfaça em pó. Ó Senhor, levante-se e mostre a sua ira. O meu inimigo está furioso, levante-se contra ele. Desperte e faça a justiça que o Senhor pronunciou. As nações reúnem-se à sua volta. O Senhor reina sobre elas do alto do seu trono. Ó Senhor, julgue as nações. Ó Senhor, julgue-me. Mostre que sou justo e inocente. Ponha fim à maldade dos maus e apoie o justo, porque o Senhor, ó Deus, é justo. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos e desejos. O Deus Altíssimo é o meu escudo. Ele protege os puros de coração. Deus é um juiz justo que condena sempre a maldade. Se o mal não se arrepender da sua maldade, Deus afiará a espada e colocará a sua seta no arco. As suas armas mortais estão sempre prontas contra os que fazem o mal. As suas setas são de fogo. O mal concebe a maldade, gera sofrimento e dá à luz a tudo que é falso. Ele cai na armadilha que prepara para os outros. O sofrimento que planeja contra os outros cai sobre ele mesmo, e a sua violência desce sobre a sua própria cabeça. Agradecerei ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei salmos ao Senhor Altíssimo. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi em um momento em que um benjamita chamado Cuxi o acusa falsamente. Cuxi espalhou terríveis mentiras a respeito de Davi. Davi clama a Deus por justiça, e Deus o justifica, fazendo com que o mal que Cuxi estava fazendo a Davi recaísse sobre ele mesmo. No versículo final, Davi rende graças a Deus. Ele não se alegra porque se vingou, e sim porque Deus ouviu o seu clamor e fez justiça. Deus não deixa o pecador sair impune. O Senhor é misericordioso. Salmo 6, Salmo de Davi. Senhor, não me castigue quando estiver irado, não me corrija na fúria. Tenha compaixão de mim. Senhor, porque me sinto sem forças e doente. Venha me curar, Senhor, porque eu estou fraco, todo o meu corpo dói. Eu estou tremendo. Quando é que o Senhor virá me ajudar? Senhor, venha me libertar. Por causa do seu amor fiel, salve a minha vida da morte, pois os mortos não se lembram do Senhor. Ninguém lhe canta louvores no mundo dos mortos. Passo a noite gemendo e chorando. A minha cama fica cheia de lágrimas. Os meus inimigos me deixam triste, e os meus olhos se gastam de tanto chorar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor ouviu o meu choro. O Senhor escutou o meu pedido. O Senhor aceitou a minha oração. Os meus inimigos ficarão cheios de medo e vergonha. Todos eles fugirão e de repente serão humilhados.
O Senhor abençoa aquele que lhe obedece. Salmo 5, Salmo de Davi. Senhor, ouça as minhas palavras, considere os meus gemidos, atenda ao meu pedido de ajuda. Meu Rei e meu Deus, é ao Senhor que elevo a minha oração. De manhã, Senhor, apresento-lhe a minha oferta e fico esperando o seu socorro. Todas as manhãs o Senhor ouve a minha oração. Meu Deus, o Senhor não tem prazer no mal. Os maus não podem estar perto do Senhor. Os orgulhosos não podem estar com o Senhor, pois rejeita os que fazem o mal e destrói os mentirosos. O Senhor detesta os violentos e os que fazem planos para enganar as pessoas. Mas eu entrarei na sua casa por causa do seu amor fiel. Poderei adorá-lo com profunda reverência no seu santo templo. Senhor, mostre-me como viver uma vida justa, porque os meus inimigos estão à espreita, esperando que eu caia. Tire os obstáculos do caminho por onde me leva. Os meus inimigos nunca dizem a verdade, só querem destruir as pessoas. A sua boca é um sepulcro aberto, a sua língua só engana. Castigue-os, ó meu Deus, faça com que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Revoltaram-se contra o Senhor. Castigue-os pelos seus crimes. Alegrem-se para serem todos os que confiam na sua proteção. Cantem sempre com alegria, porque o Senhor os protegerá. Que aqueles que o amam se encham de alegria, pois o Senhor abençoa aquele que lhe obedece. A sua bondade é como um escudo que protege o fiel. A verdadeira paz. Salmo 4, Salmo de Davi. Ó meu Deus, o Senhor me defende, me responde quando peço a sua ajuda. O Senhor me ajudou quando eu estava em dificuldades. Por isso, ouça minha oração e tenha compaixão de mim. Ó homens, até quando continuarão me desonrando? Gostam de contar coisas falsas a meu respeito e de inventar mentiras contra mim. Saibam que o Senhor escolhe aquele que lhe é fiel e que o Senhor ouve as minhas orações. Tenham medo e deixem de pecar. Ao se deitarem, pensem e fiquem calados. Façam o bem, que é o verdadeiro sacrifício, e confiem no Senhor. Muita gente diz: quem nos dará a felicidade? Mas nós falamos: Senhor, a sua presença é a nossa luz. O Senhor faz com que eu tenha mais alegria do que aqueles que têm trigo e vinho em abundância. Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me faz viver tranquilo. A ajuda de Deus. Salmo 3, Salmo de Davi. Senhor, são tantos os meus inimigos, são tantas as pessoas que me atacam. Muitos falam mal de mim e dizem: Deus não o salvará. Mas o Senhor é o escudo que me protege, é o Senhor que me honra e que me dá esperança. Peço ajuda ao Senhor e Ele me responde no seu Monte Santo. Eu me deito, durmo e acordo de novo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me atacam de todos os lados. Levante-se, Senhor, salve-me, ó meu Deus, pois é o Senhor quem quebra os queixos dos meus inimigos e fere os dentes dos maus. O Senhor é quem nos dá a salvação, é quem abençoa o seu povo. O Salmo 3 nos ensina que nos momentos de dificuldade, a nossa força e coragem vem de Deus. Davi se encontrava em um momento de muita perseguição, mas ele não se rendeu ao medo
e a pena de si mesmo. Ele foi buscar ajuda aos pés do Senhor, e é assim que devemos fazer: buscar ajuda a quem realmente pode nos ajudar. Deus, só Ele é capaz de nos proteger. O Senhor e o seu escolhido. Salmo 2, Salmo de Davi. Por que se revoltam as nações e por que os povos fazem planos fúteis? Juntam-se os reis da terra e os governantes para lutar contra o Senhor e contra o seu rei escolhido. Eles dizem: cortemos as cordas que nos prendem e fiquemos livres das suas correntes. Mas aquele que está no céu se ri deles. O Senhor zomba dos seus planos. Então, furioso, enche-os de medo e irritado fala para eles: fui eu mesmo que consagrei este homem para ser o meu rei em Jerusalém, o meu monte santo. E o rei escolhido diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho. Hoje me tornei seu pai. Peça-me e lhe darei as nações por herança. O mundo inteiro será seu. Você poderá quebrá-las com o seu cetro de ferro e deixá-las em pedaços como se fossem um vaso de barro. Por isso, ó reis e governantes da terra, sejam sábios e prestem atenção ao meu aviso. Obedeçam ao Senhor com temor e respeito. Adorem-no com alegria. Beijem o Filho para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos, pois é fácil provocar a sua ira. Felizes são aqueles que procuram a sua proteção. O Salmo 2 nos ensina que Deus é soberano. Devemos reconhecer Jesus Cristo como seu Filho e nos submeter aos seus ensinamentos. Devemos confiar no poder de Deus e ter a certeza que Ele cumprirá seus planos e propósitos. A verdadeira felicidade. Salmo 1, Salmo de Davi. Feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom. Pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao rio. Dá o seu fruto no momento certo e as suas folhas nunca caem. Tudo que essa pessoa faz tem êxito, mas os maus não são assim. Eles são como a palha que o vento leva para longe. Os maus serão condenados. Os pecadores não farão parte do grupo dos justos, pois o Senhor guia os justos, mas a maneira de viver dos maus os leva para a destruição. O Salmo 1 fala que a verdadeira felicidade é encontrada através dos ensinamentos de Deus. Todos os ensinamentos de Deus são encontrados na Bíblia. Então é muito importante tirar um tempo do dia para ler a palavra de Deus e praticar seus ensinamentos. O Senhor faz justiça. Salmo 7, Salmo de Davi. Senhor meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Salve-me e livre-me daqueles que me perseguem. Não permita que eles, como leões, me apanhem e me despedacem, sem que ninguém me salve. Senhor meu Deus, nada fiz para merecer isso. Não sou culpado de nenhum crime. A nenhum amigo fiz mal, nem oprimi sem razão o meu inimigo. Se isso não for verdade, então que o meu inimigo me persiga, que ele me agarre e me atire por terra, que me mate e me desfaça em pó. Ó Senhor,
levante-se e mostre a sua ira. O meu inimigo está furioso, levante-se contra ele. Desperte e faça a justiça que o Senhor pronunciou. As nações reúnem-se à sua volta. O Senhor reina sobre elas do alto do seu trono. Ó Senhor, julgue as nações. Ó Senhor, julgue-me. Mostre que sou justo e inocente. Ponha fim à maldade dos maus e apoie o justo, porque o Senhor, ó Deus, é justo. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos e desejos. O Deus Altíssimo é o meu escudo. Ele protege os puros de coração. Deus é um juiz justo que condena sempre a maldade. Se o mal não se arrepender da sua maldade, Deus afiará a espada e colocará a sua seta no arco. As suas armas mortais estão sempre prontas contra os que fazem o mal. As suas setas são de fogo. O mal concebe a maldade, gera sofrimento e dá à luz a tudo que é falso. Ele cai na armadilha que prepara para os outros. O sofrimento que planeja contra os outros cai sobre ele mesmo, e a sua violência desce sobre a sua própria cabeça. Agradecerei ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei salmos ao Senhor Altíssimo. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi em um momento em que um benjamita chamado Cuxi o acusa falsamente. Cuxi espalhou terríveis mentiras a respeito de Davi. Davi clama a Deus por justiça, e Deus o justifica, fazendo com que o mal que Cuxi estava fazendo a Davi recaísse sobre ele mesmo. No versículo final, Davi rende graças a Deus. Ele não se alegra porque se vingou, e sim porque Deus ouviu o seu clamor e fez justiça. Deus não deixa o pecador sair impune. O Senhor é misericordioso. Salmo 6, Salmo de Davi. Senhor, não me castigue quando estiver irado, não me corrija na fúria. Tenha compaixão de mim. Senhor, porque me sinto sem forças e doente. Venha me curar, Senhor, porque eu estou fraco, todo o meu corpo dói. Eu estou tremendo. Quando é que o Senhor virá me ajudar? Senhor, venha me libertar. Por causa do seu amor fiel, salve a minha vida da morte, pois os mortos não se lembram do Senhor. Ninguém lhe canta louvores no mundo dos mortos. Passo a noite gemendo e chorando. A minha cama fica cheia de lágrimas. Os meus inimigos me deixam triste, e os meus olhos se gastam de tanto chorar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor ouviu o meu choro. O Senhor escutou o meu pedido. O Senhor aceitou a minha oração. Os meus inimigos ficarão cheios de medo e vergonha. Todos eles fugirão e de repente serão humilhados. O Senhor abençoa aquele que lhe obedece. Salmo 5, Salmo de Davi. Senhor, ouça as minhas palavras, considere os meus gemidos, atenda ao meu pedido de ajuda, meu Rei e meu Deus. É ao Senhor que elevo a minha oração. De manhã, Senhor, apresento-lhe a minha oferta e fico esperando o seu socorro. Todas as manhãs o Senhor ouve a minha oração. Meu Deus, o Senhor não tem prazer no mal. Os maus não podem estar perto do Senhor. Os orgulhosos não podem estar com o Senhor, pois rejeita os que fazem o mal e destrói os mentirosos. O Senhor detesta os violentos
e os que fazem planos para enganar as pessoas. Mas eu entrarei na sua casa por causa do seu amor fiel. Poderei adorá-lo com profunda reverência no seu santo templo. Senhor, mostre-me como viver uma vida justa, porque os meus inimigos estão à espreita, esperando que eu caia. Tire os obstáculos do caminho por onde me leva. Os meus inimigos nunca dizem a verdade, só querem destruir as pessoas. A sua boca é um sepulcro aberto, a sua língua só engana. Castigue-os, ó meu Deus, faça com que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Revoltaram-se contra o Senhor. Castigue-os pelos seus crimes. Alegrem-se para serem todos os que confiam na sua proteção. Cantem sempre com alegria, porque o Senhor os protegerá. Que aqueles que o amam se encham de alegria, pois o Senhor abençoa aquele que lhe obedece. A sua bondade é como um escudo que protege o fiel. A verdadeira paz. Salmo 4, Salmo de Davi. Ó meu Deus, o Senhor me defende, me responde quando peço a sua ajuda. O Senhor me ajudou quando eu estava em dificuldades. Por isso, ouça minha oração e tenha compaixão de mim. Ó homens, até quando continuarão me desonrando? Gostam de contar coisas falsas a meu respeito e de inventar mentiras contra mim. Saibam que o Senhor escolhe aquele que lhe é fiel e que o Senhor ouve as minhas orações. Tenham medo e deixem de pecar. Ao se deitarem, pensem e fiquem calados. Façam o bem, que é o verdadeiro sacrifício, e confiem no Senhor. Muita gente diz: quem nos dará a felicidade? Mas nós falamos: Senhor, a sua presença é a nossa luz. O Senhor faz com que eu tenha mais alegria do que aqueles que têm trigo e vinho em abundância. Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me faz viver tranquilo. A ajuda de Deus. Salmo 3. Salmo de Davi. Senhor, são tantos os meus inimigos, são tantas as pessoas que me atacam. Muitos falam mal de mim e dizem: Deus não o salvará. Mas o Senhor é o escudo que me protege, é o Senhor que me honra e que me dá esperança. Peço ajuda ao Senhor e Ele me responde no seu Monte Santo. Eu me deito, durmo e acordo de novo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me atacam de todos os lados. Levante-se, Senhor, salve-me, ó meu Deus, pois é o Senhor quem quebra os queixos dos meus inimigos e fere os dentes dos maus. O Senhor é quem nos dá a salvação, é quem abençoa o seu povo. O Salmo 3 nos ensina que nos momentos de dificuldade, a nossa força e coragem vem de Deus. Davi se encontrava em um momento de muita perseguição, mas ele não se rendeu ao medo e à pena de si mesmo. Ele foi buscar ajuda aos pés do Senhor, e é assim que devemos fazer: buscar ajuda a quem realmente pode nos ajudar. Deus, só Ele é capaz de nos proteger. O Senhor e o seu escolhido. Salmo 2, Salmo de Davi. Por que se revoltam as nações e por que os povos fazem planos fúteis? Juntam-se os reis da terra e os governantes para lutar contra o Senhor e contra o seu rei escolhido. Eles dizem: cortemos as cordas que nos prendem e fiquemos livres das suas correntes. Mas aquele que está no céu se ri deles.
O Senhor zomba dos seus planos. Então, furioso, enche-os de medo e irritado fala para eles: Fui eu mesmo que consagrei este homem para ser o meu rei em Jerusalém, o meu monte santo. E o rei escolhido diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é o meu filho. Hoje me tornei seu pai. Peça-me e lhe darei as nações por herança. O mundo inteiro será seu. Você poderá quebrá-las com o seu cetro de ferro e deixá-las em pedaços como se fossem um vaso de barro. Por isso, ó reis e governantes da terra, sejam sábios e prestem atenção ao meu aviso. Obedeçam ao Senhor com temor e respeito. Adorem-no com alegria. Beijem o filho para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos, pois é fácil provocar a sua ira. Felizes são aqueles que procuram a sua proteção. O Salmo 2 nos ensina que Deus é soberano. Devemos reconhecer Jesus Cristo como seu Filho e nos submeter aos seus ensinamentos. Devemos confiar no poder de Deus e ter a certeza que Ele cumprirá seus planos e propósitos. A verdadeira felicidade. Salmo 1, Salmo de Davi. Feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom. Pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao rio. Dá o seu fruto no momento certo e as suas folhas nunca caem. Tudo que essa pessoa faz tem êxito, mas os maus não são assim. Eles são como a palha que o vento leva para longe. Os maus serão condenados. Os pecadores não farão parte do grupo dos justos, pois o Senhor guia os justos, mas a maneira de viver dos maus os leva para a destruição. O Salmo 1 fala que a verdadeira felicidade é encontrada através dos ensinamentos de Deus. Todos os ensinamentos de Deus são encontrados na Bíblia. Então é muito importante tirar um tempo do dia para ler a palavra de Deus e praticar seus ensinamentos. O Senhor faz justiça. Salmo 7, Salmo de Davi. Senhor meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Salve-me e livre-me daqueles que me perseguem. Não permita que eles, como leões, me apanhem e me despedacem, sem que ninguém me salve. Senhor meu Deus, nada fiz para merecer isso. Não sou culpado de nenhum crime. A nenhum amigo fiz mal, nem oprimi sem razão o meu inimigo. Se isso não for verdade, então que o meu inimigo me persiga, que ele me agarre e me atire por terra, que me mate e me desfaça em pó. Ó Senhor, levante-se e mostre a sua ira. O meu inimigo está furioso, levante-se contra ele. Desperte e faça a justiça que o Senhor pronunciou. As nações reúnem-se à sua volta. O Senhor reina sobre elas do alto do seu trono. Ó Senhor, julgue as nações. Ó Senhor, julgue-me. Mostre que sou justo e inocente. Ponha fim à maldade dos maus e apoie o justo, porque o Senhor, ó Deus, é justo. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos e desejos. O Deus Altíssimo é o meu escudo. Ele protege os puros de coração. Deus é um juiz justo que condena sempre a maldade.
Se o mal não se arrepender da sua maldade, Deus afiará a espada e colocará a sua seta no arco. As suas armas mortais estão sempre prontas contra os que fazem o mal. As suas setas são de fogo. O mal concebe a maldade, gera sofrimento e dá à luz a tudo que é falso. Ele cai na armadilha que prepara para os outros. O sofrimento que planeja contra os outros cai sobre ele mesmo, e a sua violência desce sobre a sua própria cabeça. Agradecerei ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei salmos ao Senhor Altíssimo. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi em um momento em que um benjamita chamado Cuxi o acusa falsamente. Cuxi espalhou terríveis mentiras a respeito de Davi. Davi clama a Deus por justiça, e Deus o justifica, fazendo com que o mal que Cuxi estava fazendo a Davi recaísse sobre ele mesmo. No versículo final, Davi rende graças a Deus. Ele não se alegra porque se vingou, e sim porque Deus ouviu o seu clamor e fez justiça. Deus não deixa o pecador sair impune. O Senhor é misericordioso. Salmo 6, Salmo de Davi. Senhor, não me castigue quando estiver irado, não me corrija na fúria. Tenha compaixão de mim. Senhor, porque me sinto sem forças e doente. Venha me curar, Senhor, porque eu estou fraco, todo o meu corpo dói. Eu estou tremendo. Quando é que o Senhor virá me ajudar? Senhor, venha me libertar. Por causa do seu amor fiel, salve a minha vida da morte, pois os mortos não se lembram do Senhor. Ninguém lhe canta louvores no mundo dos mortos. Passo a noite gemendo e chorando. A minha cama fica cheia de lágrimas. Os meus inimigos me deixam triste, e os meus olhos se gastam de tanto chorar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor ouviu o meu choro. O Senhor escutou o meu pedido. O Senhor aceitou a minha oração. Os meus inimigos ficarão cheios de medo e vergonha. Todos eles fugirão e de repente serão humilhados. O Senhor abençoa aquele que lhe obedece. Salmo 5, Salmo de Davi. Senhor, ouça as minhas palavras, considere os meus gemidos, atenda ao meu pedido de ajuda, meu Rei e meu Deus. É ao Senhor que elevo a minha oração. De manhã, Senhor, apresento-lhe a minha oferta e fico esperando o seu socorro. Todas as manhãs o Senhor ouve a minha oração. Meu Deus, o Senhor não tem prazer no mal. Os maus não podem estar perto do Senhor. Os orgulhosos não podem estar com o Senhor, pois rejeita os que fazem o mal e destrói os mentirosos. O Senhor detesta os violentos e os que fazem planos para enganar as pessoas. Mas eu entrarei na sua casa por causa do seu amor fiel. Poderei adorá-lo com profunda reverência no seu santo templo. Senhor, mostre-me como viver uma vida justa, porque os meus inimigos estão à espreita, esperando que eu caia. Tire os obstáculos do caminho por onde me leva. Os meus inimigos nunca dizem a verdade, só querem destruir as pessoas. A sua boca é um sepulcro aberto, a sua língua só engana. Castigue-os, ó meu Deus. Faça com que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Revoltaram-se contra o Senhor. Castigue-os pelos seus crimes.
Alegrem-se para serem todos os que confiam na sua proteção. Cantem sempre com alegria, porque o Senhor os protegerá. Que aqueles que o amam se encham de alegria, pois o Senhor abençoa aquele que lhe obedece. A sua bondade é como um escudo que protege o fiel. A verdadeira paz. Salmo 4, Salmo de Davi. Ó meu Deus, o Senhor me defende, me responde quando peço a sua ajuda. O Senhor me ajudou quando eu estava em dificuldades. Por isso, ouça minha oração e tenha compaixão de mim. Ó homens, até quando continuarão me desonrando? Gostam de contar coisas falsas a meu respeito e de inventar mentiras contra mim. Saibam que o Senhor escolhe aquele que lhe é fiel e que o Senhor ouve as minhas orações. Tenham medo e deixem de pecar. Ao se deitarem, pensem e fiquem calados. Façam o bem, que é o verdadeiro sacrifício, e confiem no Senhor. Muita gente diz: quem nos dará felicidade? Mas nós falamos: Senhor, a sua presença é a nossa luz. O Senhor faz com que eu tenha mais alegria do que aqueles que têm trigo e vinho em abundância. Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me faz viver tranquilo. A ajuda de Deus. Salmo 3. Salmo de Davi. Senhor, são tantos os meus inimigos, são tantas as pessoas que me atacam. Muitos falam mal de mim e dizem: Deus não o salvará. Mas o Senhor é o escudo que me protege, é o Senhor que me honra e que me dá esperança. Peço ajuda ao Senhor e Ele me responde no seu Monte Santo. Eu me deito, durmo e acordo de novo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me atacam de todos os lados. Levante-se, Senhor, salve-me, ó meu Deus, pois é o Senhor quem quebra os queixos dos meus inimigos e fere os dentes dos maus. O Senhor é quem nos dá a salvação, é quem abençoa o seu povo. O Salmo 3 nos ensina que nos momentos de dificuldade, a nossa força e coragem vem de Deus. Davi se encontrava em um momento de muita perseguição, mas ele não se rendeu ao medo e à pena de si mesmo. Ele foi buscar ajuda aos pés do Senhor, e é assim que devemos fazer: buscar ajuda a quem realmente pode nos ajudar. Deus, só Ele é capaz de nos proteger. O Senhor e o seu escolhido. Salmo 2, Salmo de Davi. Por que se revoltam as nações e por que os povos fazem planos fúteis? Juntam-se os reis da terra e os governantes para lutar contra o Senhor e contra o seu rei escolhido. Eles dizem: cortemos as cordas que nos prendem e fiquemos livres das suas correntes. Mas aquele que está no céu se ri deles. O Senhor zomba dos seus planos. Então, furioso, enche-os de medo e irritado fala para eles: fui eu mesmo que consagrei este homem para ser o meu rei em Jerusalém, o meu Monte Santo. E o rei escolhido diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho. Hoje me tornei seu pai. Peça-me e lhe darei as nações por herança. O mundo inteiro será seu. Você poderá quebrá-las com o seu cetro de ferro e deixá-las em pedaços como se fossem um vaso de barro. Por isso, ó reis e governantes da terra, sejam sábios e prestem atenção ao meu aviso. Obedeçam ao Senhor com temor e respeito. Adorem-no com alegria.
Beijem o filho para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos, pois é fácil provocar a sua ira. Felizes são aqueles que procuram a sua proteção. O Salmo 2 nos ensina que Deus é soberano. Devemos reconhecer Jesus Cristo como seu Filho e nos submeter aos seus ensinamentos. Devemos confiar no poder de Deus e ter a certeza que Ele cumprirá seus planos e propósitos. A verdadeira felicidade. Salmo 1, Salmo de Davi. Feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom. Pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao rio. Dá o seu fruto no momento certo e as suas folhas nunca caem. Tudo que essa pessoa faz tem êxito, mas os maus não são assim. Eles são como a palha que o vento leva para longe. Os maus serão condenados. Os pecadores não farão parte do grupo dos justos, pois o Senhor guia os justos, mas a maneira de viver dos maus os leva para a destruição. O Salmo 1 fala que a verdadeira felicidade é encontrada através dos ensinamentos de Deus. Todos os ensinamentos de Deus são encontrados na Bíblia. Então é muito importante tirar um tempo do dia para ler a palavra de Deus e praticar seus ensinamentos. O Senhor faz justiça. Salmo 7, Salmo de Davi. Senhor meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Salve-me e livre-me daqueles que me perseguem. Não permita que eles, como leões, me apanhem e me despedacem, sem que ninguém me salve. Senhor meu Deus, nada fiz para merecer isso. Não sou culpado de nenhum crime. A nenhum amigo fiz mal, nem oprimi sem razão o meu inimigo. Se isso não for verdade, então que o meu inimigo me persiga, que ele me agarre e me atire por terra, que me mate e me desfaça em pó. Ó Senhor, levante-se e mostre a sua ira. O meu inimigo está furioso, levante-se contra ele. Desperte e faça a justiça que o Senhor pronunciou. As nações reúnem-se à sua volta. O Senhor reina sobre elas do alto do seu trono. Ó Senhor, julgue as nações. Ó Senhor, julgue-me. Mostre que sou justo e inocente. Ponha fim à maldade dos maus e apoie o justo, porque o Senhor, ó Deus, é justo. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos e desejos. O Deus Altíssimo é o meu escudo. Ele protege os puros de coração. Deus é um juiz justo que condena sempre a maldade. Se o mal não se arrepender da sua maldade, Deus afiará a espada e colocará a sua seta no arco. As suas armas mortais estão sempre prontas contra os que fazem o mal. As suas setas são de fogo. O mal concebe a maldade, gera sofrimento e dá à luz a tudo que é falso. Ele cai na armadilha que prepara para os outros. O sofrimento que planeja contra os outros cai sobre ele mesmo, e a sua violência desce sobre a sua própria cabeça. Agradecerei ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei salmos ao Senhor Altíssimo. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi em um momento em que um benjamita chamado Cuxi o acusa falsamente.
Cuxi espalhou terríveis mentiras a respeito de Davi. Davi clama a Deus por justiça, e Deus o justifica, fazendo com que o mal que Cuxi estava fazendo a Davi recaísse sobre ele mesmo. No versículo final, Davi rende graças a Deus. Ele não se alegra porque se vingou, e sim porque Deus ouviu o seu clamor e fez justiça. Deus não deixa o pecador sair impune. O Senhor é misericordioso. Salmo 6, Salmo de Davi. Senhor, não me castigue quando estiver irado, não me corrija na fúria. Tenha compaixão de mim. Senhor, porque me sinto sem forças e doente. Venha me curar, Senhor, porque eu estou fraco, todo o meu corpo dói. Eu estou tremendo. Quando é que o Senhor virá me ajudar? Senhor, venha me libertar. Por causa do seu amor fiel, salve a minha vida da morte, pois os mortos não se lembram do Senhor. Ninguém lhe canta louvores no mundo dos mortos. Passo a noite gemendo e chorando. A minha cama fica cheia de lágrimas. Os meus inimigos me deixam triste, e os meus olhos se gastam de tanto chorar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor ouviu o meu choro. O Senhor escutou o meu pedido. O Senhor aceitou a minha oração. Os meus inimigos ficarão cheios de medo e vergonha. Todos eles fugirão e de repente serão humilhados. O Senhor abençoa aquele que lhe obedece. Salmo 5, Salmo de Davi. Senhor, ouça as minhas palavras, considere os meus gemidos, atenda ao meu pedido de ajuda, meu Rei e meu Deus. É ao Senhor que elevo a minha oração. De manhã, Senhor, apresento-lhe a minha oferta e fico esperando o seu socorro. Todas as manhãs o Senhor ouve a minha oração. Meu Deus, o Senhor não tem prazer no mal. Os maus não podem estar perto do Senhor. Os orgulhosos não podem estar com o Senhor, pois rejeita os que fazem o mal e destrói os mentirosos. O Senhor detesta os violentos e os que fazem planos para enganar as pessoas. Mas eu entrarei na sua casa por causa do seu amor fiel. Poderei adorá-lo com profunda reverência no seu santo templo. Senhor, mostre-me como viver uma vida justa, porque os meus inimigos estão à espreita, esperando que eu caia. Tire os obstáculos do caminho por onde me leva. Os meus inimigos nunca dizem a verdade, só querem destruir as pessoas. A sua boca é um sepulcro aberto, a sua língua só engana. Castigue-os, ó meu Deus, faça com que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Revoltaram-se contra o Senhor. Castigue-os pelos seus crimes. Alegrem-se para serem todos os que confiam na sua proteção. Cantem sempre com alegria, porque o Senhor os protegerá. Que aqueles que o amam se encham de alegria, pois o Senhor abençoa aquele que lhe obedece. A sua bondade é como um escudo que protege o fiel. A verdadeira paz. Salmo 4, Salmo de Davi. Ó meu Deus, o Senhor me defende, me responde quando peço a sua ajuda. O Senhor me ajudou quando eu estava em dificuldades. Por isso, ouça minha oração e tenha compaixão de mim. Ó homens, até quando continuarão me desonrando?
gostam de contar coisas falsas a meu respeito e de inventar mentiras contra mim. Saibam que o Senhor escolhe aquele que lhe é fiel e que o Senhor ouve as minhas orações. Tenham medo e deixem de pecar. Ao se deitarem, pensem e fiquem calados. Façam o bem, que é o verdadeiro sacrifício, e confiem no Senhor. Muita gente diz: quem nos dará a felicidade? Mas nós falamos: Senhor, a sua presença é a nossa luz. O Senhor faz com que eu tenha mais alegria do que aqueles que têm trigo e vinho em abundância. Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me faz viver tranquilo. A ajuda de Deus. Salmo 3. Salmo de Davi. Senhor, são tantos os meus inimigos, são tantas as pessoas que me atacam. Muitos falam mal de mim e dizem: Deus não o salvará. Mas o Senhor é o escudo que me protege. É o Senhor que me honra e que me dá esperança. Peço ajuda ao Senhor e Ele me responde no seu Monte Santo. Eu me deito, durmo e acordo de novo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me atacam de todos os lados. Levante-se, Senhor, salve-me, ó meu Deus, pois é o Senhor quem quebra os queixos dos meus inimigos e fere os dentes dos maus. O Senhor é quem nos dá a salvação, é quem abençoa o seu povo. O Salmo 3 nos ensina que nos momentos de dificuldade, a nossa força e coragem vem de Deus. Davi se encontrava em um momento de muita perseguição, mas ele não se rendeu ao medo e à pena de si mesmo. Ele foi buscar ajuda aos pés do Senhor, e é assim que devemos fazer: buscar ajuda a quem realmente pode nos ajudar. Deus, só Ele é capaz de nos proteger. O Senhor e o seu escolhido. Salmo 2, Salmo de Davi. Por que se revoltam as nações e por que os povos fazem planos fúteis? Juntam-se os reis da terra e os governantes para lutar contra o Senhor e contra o seu rei escolhido. Eles dizem: cortemos as cordas que nos prendem e fiquemos livres das suas correntes. Mas aquele que está no céu se ri deles. O Senhor zomba dos seus planos. Então, furioso, enche-os de medo e irritado fala para eles: fui eu mesmo que consagrei este homem para ser o meu rei em Jerusalém, o meu Monte Santo. E o rei escolhido diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho. Hoje me tornei seu pai. Peça-me e lhe darei as nações por herança. O mundo inteiro será seu. Você poderá quebrá-las com o seu cetro de ferro e deixá-las em pedaços como se fossem um vaso de barro. Por isso, ó reis e governantes da terra, sejam sábios e prestem atenção ao meu aviso. Obedeçam ao Senhor com temor e respeito. Adorem-no com alegria. Beijem o Filho para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos, pois é fácil provocar a sua ira. Felizes são aqueles que procuram a sua proteção. O Salmo 2 nos ensina que Deus é soberano. Devemos reconhecer Jesus Cristo como seu Filho e nos submeter aos seus ensinamentos. Devemos confiar no poder de Deus e ter a certeza que Ele cumprirá seus planos e propósitos. A verdadeira felicidade. Salmo 1, Salmo de Davi. Feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom.
Pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao rio. Dá o seu fruto no momento certo e as suas folhas nunca caem. Tudo que essa pessoa faz tem êxito, mas os maus não são assim. Eles são como a palha que o vento leva para longe. Os maus serão condenados. Os pecadores não farão parte do grupo dos justos, pois o Senhor guia os justos, mas a maneira de viver dos maus os leva para a destruição. O Salmo 1 fala que a verdadeira felicidade é encontrada através dos ensinamentos de Deus. Todos os ensinamentos de Deus são encontrados na Bíblia. Então é muito importante tirar um tempo do dia para ler a palavra de Deus e praticar seus ensinamentos. O Senhor faz justiça. Salmo 7, Salmo de Davi. Senhor meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Salve-me e livre-me daqueles que me perseguem. Não permita que eles, como leões, me apanhem e me despedacem, sem que ninguém me salve. Senhor meu Deus, nada fiz para merecer isso. Não sou culpado de nenhum crime. A nenhum amigo fiz mal, nem oprimi sem razão o meu inimigo. Se isso não for verdade, então que o meu inimigo me persiga, que ele me agarre e me atire por terra, que me mate e me desfaça em pó. Ó Senhor, levante-se e mostre a sua ira. O meu inimigo está furioso, levante-se contra ele. Desperte e faça a justiça que o Senhor pronunciou. As nações reúnem-se à sua volta. O Senhor reina sobre elas do alto do seu trono. Ó Senhor, julgue as nações. Ó Senhor, julgue-me. Mostre que sou justo e inocente. Ponha fim à maldade dos maus e apoie o justo, porque o Senhor, ó Deus, é justo. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos e desejos. O Deus Altíssimo é o meu escudo. Ele protege os puros de coração. Deus é um juiz justo que condena sempre a maldade. Se o mal não se arrepender da sua maldade, Deus afiará a espada e colocará a sua seta no arco. As suas armas mortais estão sempre prontas contra os que fazem o mal. As suas setas são de fogo. O mal concebe a maldade, gera sofrimento e dá à luz a tudo que é falso. Ele cai na armadilha que prepara para os outros. O sofrimento que planeja contra os outros cai sobre ele mesmo, e a sua violência desce sobre a sua própria cabeça. Agradecerei ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei salmos ao Senhor Altíssimo. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi em um momento em que um benjamita chamado Cuxi o acusa falsamente. Cuxi espalhou terríveis mentiras a respeito de Davi. Davi clama a Deus por justiça, e Deus o justifica, fazendo com que o mal que Cuxi estava fazendo a Davi recaísse sobre ele mesmo. No versículo final, Davi rende graças a Deus. Ele não se alegra porque se vingou, e sim porque Deus ouviu o seu clamor e fez justiça. Deus não deixa o pecador sair impune. O Senhor é misericordioso. Salmo 6, Salmo de Davi. Senhor, não me castigue quando estiver irado, não me corrija na fúria. Tenha compaixão de mim.
Senhor, porque me sinto sem forças e doente. Venha me curar, Senhor, porque eu estou fraco, todo o meu corpo dói. Eu estou tremendo. Quando é que o Senhor virá me ajudar? Senhor, venha me libertar. Por causa do seu amor fiel, salve a minha vida da morte, pois os mortos não se lembram do Senhor. Ninguém lhe canta louvores no mundo dos mortos. Passo a noite gemendo e chorando. A minha cama fica cheia de lágrimas. Os meus inimigos me deixam triste, e os meus olhos se gastam de tanto chorar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor ouviu o meu choro. O Senhor escutou o meu pedido. O Senhor aceitou a minha oração. Os meus inimigos ficarão cheios de medo e vergonha. Todos eles fugirão e de repente serão humilhados. O Senhor abençoa aquele que lhe obedece. Salmo 5, Salmo de Davi. Senhor, ouça as minhas palavras, considere os meus gemidos, atenda ao meu pedido de ajuda, meu Rei e meu Deus. É ao Senhor que elevo a minha oração. De manhã, Senhor, apresento-lhe a minha oferta e fico esperando o seu socorro. Todas as manhãs o Senhor ouve a minha oração. Meu Deus, o Senhor não tem prazer no mal. Os maus não podem estar perto do Senhor. Os orgulhosos não podem estar com o Senhor, pois rejeita os que fazem o mal e destrói os mentirosos. O Senhor detesta os violentos e os que fazem planos para enganar as pessoas. Mas eu entrarei na sua casa por causa do seu amor fiel. Poderei adorá-lo com profunda reverência no seu santo templo. Senhor, mostre-me como viver uma vida justa, porque os meus inimigos estão à espreita, esperando que eu caia. Tire os obstáculos do caminho por onde me leva. Os meus inimigos nunca dizem a verdade, só querem destruir as pessoas. A sua boca é um sepulcro aberto, a sua língua só engana. Castigue-os, ó meu Deus, faça com que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Revoltaram-se contra o Senhor. Castigue-os pelos seus crimes. Alegrem-se para serem todos os que confiam na sua proteção. Cantem sempre com alegria, porque o Senhor os protegerá. Que aqueles que o amam se encham de alegria, pois o Senhor abençoa aquele que lhe obedece. A sua bondade é como um escudo que protege o fiel. A verdadeira paz. Salmo 4, Salmo de Davi. Ó meu Deus, o Senhor me defende, me responde quando peço a sua ajuda. O Senhor me ajudou quando eu estava em dificuldades. Por isso, ouça minha oração e tenha compaixão de mim. Ó homens, até quando continuarão me desonrando? Gostam de contar coisas falsas a meu respeito e de inventar mentiras contra mim. Saibam que o Senhor escolhe aquele que lhe é fiel e que o Senhor ouve as minhas orações. Tenham medo e deixem de pecar. Ao se deitarem, pensem e fiquem calados. Façam o bem, que é o verdadeiro sacrifício, e confiem no Senhor. Muita gente diz: quem nos dará felicidade? Mas nós falamos: Senhor, a sua presença é a nossa luz. O Senhor faz com que eu tenha mais alegria do que aqueles que têm trigo e vinho em abundância. Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me faz viver tranquilo. A ajuda de Deus. Salmo 3.
Salmo de Davi. Senhor, são tantos os meus inimigos, são tantas as pessoas que me atacam. Muitos falam mal de mim e dizem: Deus não o salvará. Mas o Senhor é o escudo que me protege, é o Senhor que me honra e que me dá esperança. Peço ajuda ao Senhor e Ele me responde no seu Monte Santo. Eu me deito, durmo e acordo de novo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me atacam de todos os lados. Levante-se, Senhor, salve-me, ó meu Deus, pois é o Senhor quem quebra os queixos dos meus inimigos e fere os dentes dos maus. O Senhor é quem nos dá a salvação, é quem abençoa o seu povo. O Salmo 3 nos ensina que nos momentos de dificuldade, a nossa força e coragem vem de Deus. Davi se encontrava em um momento de muita perseguição, mas ele não se rendeu ao medo e à pena de si mesmo. Ele foi buscar ajuda aos pés do Senhor, e é assim que devemos fazer: buscar ajuda a quem realmente pode nos ajudar. Deus, só Ele é capaz de nos proteger. O Senhor e o seu escolhido. Salmo 2, Salmo de Davi. Por que se revoltam as nações e por que os povos fazem planos fúteis? Juntam-se os reis da terra e os governantes para lutar contra o Senhor e contra o seu rei escolhido. Eles dizem: cortemos as cordas que nos prendem e fiquemos livres das suas correntes. Mas aquele que está no céu se ri deles. O Senhor zomba dos seus planos. Então, furioso, enche-os de medo e irritado fala para eles: fui eu mesmo que consagrei este homem para ser o meu rei em Jerusalém, o meu Monte Santo. E o rei escolhido diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho. Hoje me tornei seu pai. Peça-me e lhe darei as nações por herança. O mundo inteiro será seu. Você poderá quebrá-las com o seu cetro de ferro e deixá-las em pedaços como se fossem um vaso de barro. Por isso, ó reis e governantes da terra, sejam sábios e prestem atenção ao meu aviso. Obedeçam ao Senhor com temor e respeito. Adorem-no com alegria. Beijem o Filho para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos, pois é fácil provocar a sua ira. Felizes são aqueles que procuram a sua proteção. O Salmo 2 nos ensina que Deus é soberano. Devemos reconhecer Jesus Cristo como seu Filho e nos submeter aos seus ensinamentos. Devemos confiar no poder de Deus e ter a certeza que Ele cumprirá seus planos e propósitos. A verdadeira felicidade. Salmo 1, Salmo de Davi. Feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom. Pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao rio. Dá o seu fruto no momento certo e as suas folhas nunca caem. Tudo que essa pessoa faz tem êxito, mas os maus não são assim. Eles são como a palha que o vento leva para longe. Os maus serão condenados. Os pecadores não farão parte do grupo dos justos, pois o Senhor guia os justos, mas a maneira de viver dos maus os leva para a destruição. O Salmo 1 fala que a verdadeira felicidade é encontrada através dos ensinamentos de Deus.
Todos os ensinamentos de Deus são encontrados na Bíblia. Então é muito importante tirar um tempo do dia para ler a palavra de Deus e praticar seus ensinamentos. O Senhor faz justiça. Salmo 7, Salmo de Davi. Senhor meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Salve-me e livre-me daqueles que me perseguem. Não permita que eles, como leões, me apanhem e me despedacem, sem que ninguém me salve. Senhor meu Deus, nada fiz para merecer isso. Não sou culpado de nenhum crime. A nenhum amigo fiz mal, nem oprimi sem razão o meu inimigo. Se isso não for verdade, então que o meu inimigo me persiga, que ele me agarre e me atire por terra, que me mate e me desfaça em pó. Ó Senhor, levante-se e mostre a sua ira. O meu inimigo está furioso, levante-se contra ele. Desperte e faça a justiça que o Senhor pronunciou. As nações reúnem-se à sua volta. O Senhor reina sobre elas do alto do seu trono. Ó Senhor, julgue as nações. Ó Senhor, julgue-me. Mostre que sou justo e inocente. Ponha fim à maldade dos maus e apoie o justo, porque o Senhor, ó Deus, é justo. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos e desejos. O Deus Altíssimo é o meu escudo. Ele protege os puros de coração. Deus é um juiz justo que condena sempre a maldade. Se o mal não se arrepender da sua maldade, Deus afiará a espada e colocará a sua seta no arco. As suas armas mortais estão sempre prontas contra os que fazem o mal. As suas setas são de fogo. O mal concebe a maldade, gera sofrimento e dá à luz a tudo que é falso. Ele cai na armadilha que prepara para os outros. O sofrimento que planeja contra os outros cai sobre ele mesmo, e a sua violência desce sobre a sua própria cabeça. Agradecerei ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei salmos ao Senhor Altíssimo. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi em um momento em que um benjamita chamado Cuxi o acusa falsamente. Cuxi espalhou terríveis mentiras a respeito de Davi. Davi clama a Deus por justiça, e Deus o justifica fazendo com que o mal que Cuxi estava fazendo a Davi recaísse sobre ele mesmo. No versículo final, Davi rende graças a Deus. Ele não se alegra porque se vingou, e sim porque Deus ouviu o seu clamor e fez justiça. Deus não deixa o pecador sair impune. O Senhor é misericordioso. Salmo 6, Salmo de Davi. Senhor, não me castigue quando estiver irado, não me corrija na fúria. Tenha compaixão de mim. Senhor, porque me sinto sem forças e doente. Venha me curar, Senhor, porque eu estou fraco, todo o meu corpo dói. Eu estou tremendo. Quando é que o Senhor virá me ajudar? Senhor, venha me libertar. Por causa do seu amor fiel, salve a minha vida da morte, pois os mortos não se lembram do Senhor. Ninguém lhe canta louvores no mundo dos mortos. Passo a noite gemendo e chorando. A minha cama fica cheia de lágrimas. Os meus inimigos me deixam triste, e os meus olhos se gastam de tanto chorar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor ouviu o meu choro. O Senhor escutou o meu pedido. O Senhor aceitou a minha oração.
Os meus inimigos ficarão cheios de medo e vergonha. Todos eles fugirão e de repente serão humilhados. O Senhor abençoa aquele que lhe obedece. Salmo 5, Salmo de Davi. Senhor, ouça as minhas palavras, considere os meus gemidos, atenda ao meu pedido de ajuda, meu Rei e meu Deus. É ao Senhor que elevo a minha oração. De manhã, Senhor, apresento-lhe a minha oferta e fico esperando o seu socorro. Todas as manhãs o Senhor ouve a minha oração. Meu Deus, o Senhor não tem prazer no mal. Os maus não podem estar perto do Senhor. Os orgulhosos não podem estar com o Senhor, pois rejeita os que fazem o mal e destrói os mentirosos. O Senhor detesta os violentos e os que fazem planos para enganar as pessoas. Mas eu entrarei na sua casa por causa do seu amor fiel. Poderei adorá-lo com profunda reverência no seu santo templo. Senhor, mostre-me como viver uma vida justa, porque os meus inimigos estão à espreita, esperando que eu caia. Tire os obstáculos do caminho por onde me leva. Os meus inimigos nunca dizem a verdade, só querem destruir as pessoas. A sua boca é um sepulcro aberto, a sua língua só engana. Castigue-os, ó meu Deus, faça com que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Revoltaram-se contra o Senhor. Castigue-os pelos seus crimes. Alegrem-se para serem todos os que confiam na sua proteção. Cantem sempre com alegria, porque o Senhor os protegerá. Que aqueles que o amam se encham de alegria, pois o Senhor abençoa aquele que lhe obedece. A sua bondade é como um escudo que protege o fiel. A verdadeira paz. Salmo 4, Salmo de Davi. Ó meu Deus, o Senhor me defende, me responde quando peço a sua ajuda. O Senhor me ajudou quando eu estava em dificuldades. Por isso, ouça minha oração e tenha compaixão de mim. Ó homens, até quando continuarão me desonrando? Gostam de contar coisas falsas a meu respeito e de inventar mentiras contra mim. Saibam que o Senhor escolhe aquele que lhe é fiel e que o Senhor ouve as minhas orações. Tenham medo e deixem de pecar. Ao se deitarem, pensem e fiquem calados. Façam o bem, que é o verdadeiro sacrifício, e confiem no Senhor. Muita gente diz: quem nos dará a felicidade? Mas nós falamos: Senhor, a sua presença é a nossa luz. O Senhor faz com que eu tenha mais alegria do que aqueles que têm trigo e vinho em abundância. Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me faz viver tranquilo. A ajuda de Deus. Salmo 3. Salmo de Davi. Senhor, são tantos os meus inimigos, são tantas as pessoas que me atacam. Muitos falam mal de mim e dizem: Deus não o salvará. Mas o Senhor é o escudo que me protege, é o Senhor que me honra e que me dá esperança. Peço ajuda ao Senhor e Ele me responde no seu Monte Santo. Eu me deito, durmo e acordo de novo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me atacam de todos os lados. Levante-se, Senhor, salve-me, ó meu Deus, pois é o Senhor quem quebra os queixos dos meus inimigos e fere os dentes dos maus. O Senhor é quem nos dá a salvação.
é quem abençoa o seu povo. O Salmo 3 nos ensina que nos momentos de dificuldade, a nossa força e coragem vem de Deus. Davi se encontrava em um momento de muita perseguição, mas ele não se rendeu ao medo e à pena de si mesmo. Ele foi buscar ajuda aos pés do Senhor, e é assim que devemos fazer: buscar ajuda a quem realmente pode nos ajudar. Deus, só Ele é capaz de nos proteger. O Senhor e o seu escolhido. Salmo 2, Salmo de Davi. Por que se revoltam as nações e por que os povos fazem planos fúteis? Juntam-se os reis da terra e os governantes para lutar contra o Senhor e contra o seu rei escolhido. Eles dizem: cortemos as cordas que nos prendem e fiquemos livres das suas correntes. Mas aquele que está no céu se ri deles. O Senhor zomba dos seus planos. Então, furioso, enche-os de medo e irritado fala para eles: fui eu mesmo que consagrei este homem para ser o meu rei em Jerusalém, o meu monte santo. E o rei escolhido diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho. Hoje me tornei seu pai. Peça-me e lhe darei as nações por herança. O mundo inteiro será seu. Você poderá quebrá-las com o seu cetro de ferro e deixá-las em pedaços como se fossem um vaso de barro. Por isso, ó reis e governantes da terra, sejam sábios e prestem atenção ao meu aviso. Obedeçam ao Senhor com temor e respeito. Adorem-no com alegria. Beijem o Filho para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos, pois é fácil provocar a sua ira. Felizes são aqueles que procuram a sua proteção. O Salmo 2 nos ensina que Deus é soberano. Devemos reconhecer Jesus Cristo como seu Filho e nos submeter aos seus ensinamentos. Devemos confiar no poder de Deus e ter a certeza que Ele cumprirá seus planos e propósitos. A verdadeira felicidade. Salmo 1, Salmo de Davi. Feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom. Pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao rio. Dá o seu fruto no momento certo e as suas folhas nunca caem. Tudo que essa pessoa faz tem êxito, mas os maus não são assim. Eles são como a palha que o vento leva para longe. Os maus serão condenados. Os pecadores não farão parte do grupo dos justos, pois o Senhor guia os justos, mas a maneira de viver dos maus os leva para a destruição. O Salmo 1 fala que a verdadeira felicidade é encontrada através dos ensinamentos de Deus. Todos os ensinamentos de Deus são encontrados na Bíblia. Então é muito importante tirar um tempo do dia para ler a palavra de Deus e praticar seus ensinamentos. O Senhor faz justiça. Salmo 7, Salmo de Davi. Senhor meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Salve-me e livre-me daqueles que me perseguem. Não permita que eles, como leões, me apanhem e me despedacem, sem que ninguém me salve. Senhor meu Deus, nada fiz para merecer isso. Não sou culpado de nenhum crime.
A nenhum amigo fiz mal, nem oprimi sem razão o meu inimigo. Se isso não for verdade, então que o meu inimigo me persiga, que ele me agarre e me atire por terra, que me mate e me desfaça em pó. Ó Senhor, levante-se e mostre a sua ira. O meu inimigo está furioso, levante-se contra ele. Desperte e faça a justiça que o Senhor pronunciou. As nações reúnem-se à sua volta. O Senhor reina sobre elas do alto do seu trono. Ó Senhor, julgue as nações. Ó Senhor, julgue-me. Mostre que sou justo e inocente. Ponha fim à maldade dos maus e apoie o justo, porque o Senhor, ó Deus, é justo. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos e desejos. O Deus Altíssimo é o meu escudo. Ele protege os puros de coração. Deus é um juiz justo que condena sempre a maldade. Se o mal não se arrepender da sua maldade, Deus afiará a espada e colocará a sua seta no arco. As suas armas mortais estão sempre prontas contra os que fazem o mal. As suas setas são de fogo. O mal concebe a maldade, gera sofrimento e dá à luz a tudo que é falso. Ele cai na armadilha que prepara para os outros. O sofrimento que planeja contra os outros cai sobre ele mesmo, e a sua violência desce sobre a sua própria cabeça. Agradecerei ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei salmos ao Senhor Altíssimo. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi em um momento em que um benjamita chamado Cuxi o acusa falsamente. Cuxi espalhou terríveis mentiras a respeito de Davi. Davi clama a Deus por justiça, e Deus o justifica, fazendo com que o mal que Cuxi estava fazendo a Davi recaísse sobre ele mesmo. No versículo final, Davi rende graças a Deus. Ele não se alegra porque se vingou, e sim porque Deus ouviu o seu clamor e fez justiça. Deus não deixa o pecador sair impune. O Senhor é misericordioso. Salmo 6, Salmo de Davi. Senhor, não me castigue quando estiver irado, não me corrija na fúria. Tenha compaixão de mim. Senhor, porque me sinto sem forças e doente. Venha me curar, Senhor, porque eu estou fraco, todo o meu corpo dói. Eu estou tremendo. Quando é que o Senhor virá me ajudar? Senhor, venha me libertar. Por causa do seu amor fiel, salve a minha vida da morte, pois os mortos não se lembram do Senhor. Ninguém lhe canta louvores no mundo dos mortos. Passo a noite gemendo e chorando. A minha cama fica cheia de lágrimas. Os meus inimigos me deixam triste, e os meus olhos se gastam de tanto chorar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor ouviu o meu choro. O Senhor escutou o meu pedido. O Senhor aceitou a minha oração. Os meus inimigos ficarão cheios de medo e vergonha. Todos eles fugirão e de repente serão humilhados. O Senhor abençoa aquele que lhe obedece. Salmo 5, Salmo de Davi. Senhor, ouça as minhas palavras, considere os meus gemidos, atenda ao meu pedido de ajuda, meu Rei e meu Deus. É ao Senhor que elevo a minha oração. De manhã, Senhor, apresento-lhe a minha oferta e fico esperando o seu socorro. Todas as manhãs o Senhor ouve a minha oração.
Meu Deus, o Senhor não tem prazer no mal. Os maus não podem estar perto do Senhor. Os orgulhosos não podem estar com o Senhor, pois rejeita os que fazem o mal e destrói os mentirosos. O Senhor detesta os violentos e os que fazem planos para enganar as pessoas. Mas eu entrarei na sua casa por causa do seu amor fiel. Poderei adorá-lo com profunda reverência no seu santo templo. Senhor, mostre-me como viver uma vida justa, porque os meus inimigos estão à espreita, esperando que eu caia. Tire os obstáculos do caminho por onde me leva. Os meus inimigos nunca dizem a verdade, só querem destruir as pessoas. A sua boca é um sepulcro aberto, a sua língua só engana. Castigue-os, ó meu Deus, faça com que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Revoltaram-se contra o Senhor. Castigue-os pelos seus crimes. Alegrem-se para serem todos os que confiam na sua proteção. Cantem sempre com alegria, porque o Senhor os protegerá. Que aqueles que o amam se encham de alegria, pois o Senhor abençoa aquele que lhe obedece. A sua bondade é como um escudo que protege o fiel. A verdadeira paz. Salmo 4, Salmo de Davi. Ó meu Deus, o Senhor me defende, me responde quando peço a sua ajuda. O Senhor me ajudou quando eu estava em dificuldades. Por isso, ouça minha oração e tenha compaixão de mim. Ó homens, até quando continuarão me desonrando? Gostam de contar coisas falsas a meu respeito e de inventar mentiras contra mim. Saibam que o Senhor escolhe aquele que lhe é fiel e que o Senhor ouve as minhas orações. Tenham medo e deixem de pecar. Ao se deitarem, pensem e fiquem calados. Façam o bem, que é o verdadeiro sacrifício, e confiem no Senhor. Muita gente diz: quem nos dará a felicidade? Mas nós falamos: Senhor, a sua presença é a nossa luz. O Senhor faz com que eu tenha mais alegria do que aqueles que têm trigo e vinho em abundância. Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me faz viver tranquilo. A ajuda de Deus. Salmo 3. Salmo de Davi. Senhor, são tantos os meus inimigos, são tantas as pessoas que me atacam. Muitos falam mal de mim e dizem: Deus não o salvará. Mas o Senhor é o escudo que me protege, é o Senhor que me honra e que me dá esperança. Peço ajuda ao Senhor e Ele me responde no seu Monte Santo. Eu me deito, durmo e acordo de novo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me atacam de todos os lados. Levante-se, Senhor, salve-me, ó meu Deus, pois é o Senhor quem quebra os queixos dos meus inimigos e fere os dentes dos maus. O Senhor é quem nos dá a salvação, é quem abençoa o seu povo. O Salmo 3 nos ensina que nos momentos de dificuldade, a nossa força e coragem vem de Deus. Davi se encontrava em um momento de muita perseguição, mas ele não se rendeu ao medo e à pena de si mesmo. Ele foi buscar ajuda aos pés do Senhor, e é assim que devemos fazer: buscar ajuda a quem realmente pode nos ajudar. Deus, só Ele é capaz de nos proteger. O Senhor e o seu escolhido. Salmo 2, Salmo de Davi. Por que se revoltam as nações e por que os povos fazem planos fúteis? Juntam-se,
os reis da terra e os governantes para lutar contra o Senhor e contra o seu rei escolhido. Eles dizem: cortemos as cordas que nos prendem e fiquemos livres das suas correntes. Mas aquele que está no céu se ri deles. O Senhor zomba dos seus planos. Então, furioso, enche-os de medo e irritado fala para eles: fui eu mesmo que consagrei este homem para ser o meu rei em Jerusalém, o meu monte santo. E o rei escolhido diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho. Hoje me tornei seu pai. Peça-me e lhe darei as nações por herança. O mundo inteiro será seu. Você poderá quebrá-las com o seu cetro de ferro e deixá-las em pedaços como se fossem um vaso de barro. Por isso, ó reis e governantes da terra, sejam sábios e prestem atenção ao meu aviso. Obedeçam ao Senhor com temor e respeito. Adorem-no com alegria. Beijem o filho para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos, pois é fácil provocar a sua ira. Felizes são aqueles que procuram a sua proteção. O Salmo 2 nos ensina que Deus é soberano. Devemos reconhecer Jesus Cristo como seu Filho e nos submeter aos seus ensinamentos. Devemos confiar no poder de Deus e ter a certeza que Ele cumprirá seus planos e propósitos. A verdadeira felicidade. Salmo 1, Salmo de Davi. Feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom. Pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao rio. Dá o seu fruto no momento certo e as suas folhas nunca caem. Tudo que essa pessoa faz tem êxito, mas os maus não são assim. Eles são como a palha que o vento leva para longe. Os maus serão condenados. Os pecadores não farão parte do grupo dos justos, pois o Senhor guia os justos, mas a maneira de viver dos maus os leva para a destruição. O Salmo 1 fala que a verdadeira felicidade é encontrada através dos ensinamentos de Deus. Todos os ensinamentos de Deus são encontrados na Bíblia. Então é muito importante tirar um tempo do dia para ler a palavra de Deus e praticar seus ensinamentos. O Senhor faz justiça. Salmo 7, Salmo de Davi. Senhor meu Deus, o Senhor é o meu refúgio. Salve-me e livre-me daqueles que me perseguem. Não permita que eles, como leões, me apanhem e me despedacem, sem que ninguém me salve. Senhor meu Deus, nada fiz para merecer isso. Não sou culpado de nenhum crime. A nenhum amigo fiz mal, nem oprimi sem razão o meu inimigo. Se isso não for verdade, então que o meu inimigo me persiga, que ele me agarre e me atire por terra, que me mate e me desfaça em pó. Ó Senhor, levante-se e mostre a sua ira. O meu inimigo está furioso, levante-se contra ele. Desperte e faça a justiça que o Senhor pronunciou. As nações reúnem-se à sua volta. O Senhor reina sobre elas do alto do seu trono. Ó Senhor, julgue as nações. Ó Senhor, julgue-me. Mostre que sou justo e inocente. Ponha fim à maldade dos maus e apoie o justo.
Porque o Senhor, ó Deus, é justo. O Senhor conhece todos os nossos pensamentos e desejos. O Deus Altíssimo é o meu escudo. Ele protege os puros de coração. Deus é um juiz justo que condena sempre a maldade. Se o mal não se arrepender da sua maldade, Deus afiará a espada e colocará a sua seta no arco. As suas armas mortais estão sempre prontas contra os que fazem o mal. As suas setas são de fogo. O mal concebe a maldade, gera sofrimento e dá à luz a tudo que é falso. Ele cai na armadilha que prepara para os outros. O sofrimento que planeja contra os outros cai sobre ele mesmo, e a sua violência desce sobre a sua própria cabeça. Agradecerei ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei salmos ao Senhor Altíssimo. O Salmo 7 foi escrito pelo rei Davi em um momento em que um benjamita chamado Cuxi o acusa falsamente. Cuxi espalhou terríveis mentiras a respeito de Davi. Davi clama a Deus por justiça, e Deus o justifica, fazendo com que o mal que Cuxi estava fazendo a Davi recaísse sobre ele mesmo. No versículo final, Davi rende graças a Deus. Ele não se alegra porque se vingou, e sim porque Deus ouviu o seu clamor e fez justiça. Deus não deixa o pecador sair impune. O Senhor é misericordioso. Salmo 6, Salmo de Davi. Senhor, não me castigue quando estiver irado, não me corrija na fúria. Tenha compaixão de mim. Senhor, porque me sinto sem forças e doente. Venha me curar, Senhor, porque eu estou fraco, todo o meu corpo dói. Eu estou tremendo. Quando é que o Senhor virá me ajudar? Senhor, venha me libertar. Por causa do seu amor fiel, salve a minha vida da morte, pois os mortos não se lembram do Senhor. Ninguém lhe canta louvores no mundo dos mortos. Passo a noite gemendo e chorando. A minha cama fica cheia de lágrimas. Os meus inimigos me deixam triste, e os meus olhos se gastam de tanto chorar. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor ouviu o meu choro. O Senhor escutou o meu pedido. O Senhor aceitou a minha oração. Os meus inimigos ficarão cheios de medo e vergonha. Todos eles fugirão e de repente serão humilhados. O Senhor abençoa aquele que lhe obedece. Salmo 5, Salmo de Davi. Senhor, ouça as minhas palavras, considere os meus gemidos, atenda ao meu pedido de ajuda, meu Rei e meu Deus. É ao Senhor que elevo a minha oração. De manhã, Senhor, apresento-lhe a minha oferta e fico esperando o seu socorro. Todas as manhãs o Senhor ouve a minha oração. Meu Deus, o Senhor não tem prazer no mal. Os maus não podem estar perto do Senhor. Os orgulhosos não podem estar com o Senhor, pois rejeita os que fazem o mal e destrói os mentirosos. O Senhor detesta os violentos e os que fazem planos para enganar as pessoas. Mas eu entrarei na sua casa por causa do seu amor fiel. Poderei adorá-lo com profunda reverência no seu santo templo. Senhor, mostre-me como viver uma vida justa, porque os meus inimigos estão à espreita, esperando que eu caia. Tire os obstáculos do caminho por onde me leva. Os meus inimigos nunca dizem a verdade, só querem destruir as pessoas.
A sua boca é um sepulcro aberto, a sua língua só engana. Castigue-os, ó meu Deus, faça com que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Revoltaram-se contra o Senhor. Castigue-os pelos seus crimes. Alegrem-se para serem todos os que confiam na sua proteção. Cantem sempre com alegria, porque o Senhor os protegerá. Que aqueles que o amam se encham de alegria, pois o Senhor abençoa aquele que lhe obedece. A sua bondade é como um escudo que protege o fiel. A verdadeira paz. Salmo 4, Salmo de Davi. Ó meu Deus, o Senhor me defende, me responde quando peço a sua ajuda. O Senhor me ajudou quando eu estava em dificuldades. Por isso, ouça minha oração e tenha compaixão de mim. Ó homens, até quando continuarão me desonrando? Gostam de contar coisas falsas a meu respeito e de inventar mentiras contra mim. Saibam que o Senhor escolhe aquele que lhe é fiel e que o Senhor ouve as minhas orações. Tenham medo e deixem de pecar. Ao se deitarem, pensem e fiquem calados. Façam o bem, que é o verdadeiro sacrifício, e confiem no Senhor. Muita gente diz: quem nos dará felicidade? Mas nós falamos: Senhor, a sua presença é a nossa luz. O Senhor faz com que eu tenha mais alegria do que aqueles que têm trigo e vinho em abundância. Eu me deito e durmo em paz, porque o Senhor me faz viver tranquilo. A ajuda de Deus. Salmo 3. Salmo de Davi. Senhor, são tantos os meus inimigos, são tantas as pessoas que me atacam. Muitos falam mal de mim e dizem: Deus não o salvará. Mas o Senhor é o escudo que me protege, é o Senhor que me honra e que me dá esperança. Peço ajuda ao Senhor e Ele me responde no seu Monte Santo. Eu me deito, durmo e acordo de novo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me atacam de todos os lados. Levante-se, Senhor, salve-me, ó meu Deus, pois é o Senhor quem quebra os queixos dos meus inimigos e fere os dentes dos maus. O Senhor é quem nos dá a salvação, é quem abençoa o seu povo. O Salmo 3 nos ensina que nos momentos de dificuldade, a nossa força e coragem vem de Deus. Davi se encontrava em um momento de muita perseguição, mas ele não se rendeu ao medo e à pena de si mesmo. Ele foi buscar ajuda aos pés do Senhor, e é assim que devemos fazer: buscar ajuda a quem realmente pode nos ajudar. Deus, só Ele é capaz de nos proteger. O Senhor e o seu escolhido. Salmo 2, Salmo de Davi. Por que se revoltam as nações e por que os povos fazem planos fúteis? Juntam-se os reis da terra e os governantes para lutar contra o Senhor e contra o seu rei escolhido. Eles dizem: cortemos as cordas que nos prendem e fiquemos livres das suas correntes. Mas aquele que está no céu se ri deles. O Senhor zomba dos seus planos. Então, furioso, enche-os de medo e irritado fala para eles: fui eu mesmo que consagrei este homem para ser o meu rei em Jerusalém, o meu Monte Santo. E o rei escolhido diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho. Hoje me tornei seu pai. Peça-me e lhe darei as nações por herança. O mundo inteiro será seu. Você poderá quebrá-las com o seu cetro de ferro
e deixá-las em pedaços como se fossem um vaso de barro. Por isso, ó reis e governantes da terra, sejam sábios e prestem atenção ao meu aviso. Obedeçam ao Senhor com temor e respeito. Adorem-no com alegria. Beijem o Filho para que ele não se irrite e vocês não sejam destruídos, pois é fácil provocar a sua ira. Felizes são aqueles que procuram a sua proteção. O Salmo 2 nos ensina que Deus é soberano. Devemos reconhecer Jesus Cristo como seu Filho e nos submeter aos seus ensinamentos. Devemos confiar no poder de Deus e ter a certeza que Ele cumprirá seus planos e propósitos. A verdadeira felicidade. Salmo 1, Salmo de Davi. Feliz é a pessoa que não segue o conselho dos maus, nem vive como os pecadores, nem faz parte dos que zombam do que é bom. Pelo contrário, ela tem prazer nos ensinamentos do Senhor e medita nesses ensinamentos dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto ao rio. Dá o seu fruto no momento certo e as suas folhas nunca caem. Tudo que essa pessoa faz tem êxito, mas os maus não são assim. Eles são como a palha que o vento leva para longe. Os maus serão condenados. Os pecadores não farão parte do grupo dos justos, pois o Senhor guia os justos, mas a maneira de viver dos maus os leva para a destruição. O Salmo 1 fala que a verdadeira felicidade é encontrada através dos ensinamentos de Deus. Todos os ensinamentos de Deus são encontrados na Bíblia. Então é muito importante tirar um tempo do dia para ler a palavra de Deus e praticar seus ensinamentos.